Este é o 13º volume da obra de Pietro Ubaldi. Problemas atuais. Capítulo 1. Os guias do mundo. Tudo é luta na vida, que parece querer exprimir-se sobretudo na forma de luta e exercitar desta maneira a sua maior atividade. A vida é uma contínua tensão para viver em todos os planos. Nas suas fases mais primitivas, luta-se para vencer a fera inimiga. Na atual fase de vida em sociedade, para vencer o próximo a fim de suplantá-lo. Na fase do biótipo do super-homem, para vencer, subjugar e superar as leis inferiores da animalidade e dar ao mundo novas diretrizes. Luta-se continuamente para vencer, para elevar-se, ascender, evoluir. A lei suprema da evolução toma a forma de luta desesperada para remir-se da dor e do mal e conquistar a felicidade, que se encontra escrita e arde perenemente no fundo da alma humana como um instinto, um anseio inextinguível, um sonho, uma fé, como uma utopia que sabemos fugir longínqua e inatingível, mas na qual o homem é obrigado a crer contra todas as aparências e dificuldades até o desespero. E isto porque sem tal fé num futuro melhor, mesmo que pareça loucura, o homem não mais teria consolo na fadiga de ascender, nem finalidade na sua caminhada, nem luz alguma de esperança no amanhã. Por isso, a utopia e a fé são elementos importantes que fazem parte integrante da mecânica da vida. Por mais que os céticos e os práticos positivos desprezem tais elementos, se tudo isso existe na vida, alguma função deve ter, que é justamente antecipar o futuro. A série das mesquinhas, ilusórias e instáveis aquisições que estão ao nosso alcance na vida terrena não é suficiente para dar finalidade e justificação a todo o imenso trabalho que realiza nossa existência como indivíduos e como sociedade. E não podemos dizer que vivemos para sofrer e perder tempo inutilmente. Se todo fenômeno e cada ato nosso são um caminho para uma finalidade, como poderiam o fenômeno e o ato máximo, que são a nossa vida e o funcionamento do universo, deixar de ter uma finalidade? Por mais escuro que seja o futuro, a utopia e a fé são uma ponte lançada sobre essa escuridão, para sondá-la e servir como base sobre a qual se possa construir à medida que nos aproximamos dela. A utopia e a fé, portanto, correspondem a necessidades criadoras, representando verdadeiras funções biológicas de sondagem no desconhecido e de preparação para o porvir. A luta pelo ideal, para superar as velhas formas de vida, a fim de progredir, realizando outras mais evoluídas e aperfeiçoadas, é a mais elevada das formas de luta pela vida. Se nos primeiros degraus da evolução biológica, essa luta consiste apenas em salvar, por qualquer meio rude e feroz, a própria existência contra os elementos hostis e o assalto das feras, e hoje esta mesma luta assumiu formas de competição política e econômica próprias da vida social, ela pode assumir, no entanto, para alguns biótipos mais adiantados, outra forma, na qual a luta se dirige contra o lado humano mais involuído, específico do primitivo feroz, lado que ainda sobrevive em nossos instintos. Trata-se de uma luta para superar o plano biológico do animal, do qual faz parte ainda o nosso corpo físico. Isto significa libertar-se das formas de existência inferior para ter acesso a outras superiores, não só na forma de progresso individual de quem realiza essa luta, mas também na forma de progresso coletivo para os povos,
guiados assim a formas mais evoluídas de convivência. Tratando-se então de verdadeiras funções biológicas, a vida as confia a algumas células do organismo humanidade, constituídas por elementos especializados e selecionados, como acontece para as células nervosas do corpo humano. A vida produz assim, em quantidade e qualidade proporcionadas ao tempo e ao trabalho a executar, alguns tipos de super-homens particularmente aptos para essas funções. Eles podem tomar a forma de heróis, gênios ou santos. Sua função pode manifestar-se em várias formas, de acordo com o lugar, a época e as realizações a executar. São os maiores lutadores, porque se propõem não a subjugar as feras inimigas ou os seus semelhantes, mas sim a superar leis e formas de vida de um plano biológico para pôr em prática leis e formas de vida de um plano mais adiantado de evolução. Eles despertam em si e na humanidade qualidades latentes ainda adormecidas e dão uma direção à contínua transformação dos instintos, indicando ou impondo novos hábitos que depois, pela longa repetição, através da técnica dos automatismos, fixam-se como qualidades novas. Desse modo, eles impulsionam a humanidade cada vez para mais longe da ferocidade, da ignorância, do egoísmo e da materialidade, e sempre para mais próximo da bondade, da inteligência, do altruísmo do homem coletivo e da espiritualidade. Podem assumir a forma de condutores de povos, de grandes pensadores, cientistas, artistas, mártires do ideal e do dever, místicos ou santos. De qualquer modo, no entanto, emergem ensanguentados das mais duras experiências e lançam o novo grito do porvir. Tal como a flor, eles são o produto destilado da raça. Anunciam, percorrem e fazem percorrer novos caminhos para novos horizontes. São verdadeiros pastores do rebanho humano, que de outra forma permaneceria sempre voltado a pastar com a cabeça inclinada para a terra, seu único anseio. Esses homens de exceção personificam o vértice do drama das deslocações evolutivas ou revoluções biológicas. Passam no ciclo da vida como um raio que ilumina de um extremo a outro a terra escura, dinamizando a massa inerte da carne do vulgo humano. Eles são a centelha do espírito que vivifica as formas da matéria. São os maiores vencedores porque realizam e vencem a luta mais elevada, que é impulsionar a humanidade para o progresso. São os grandes da vida que os fez mais forte e lhes confia trabalhos de gigante. O seu trabalho é resultado de atitudes superiores, de vontade de ferro, de irresistível paixão pelo bem, de fadiga ardentemente desejada, tenaz e convergente. O homem normal, imerso na batalha do contingente cotidiano, ignora essas lutas apocalípticas realizadas no terreno da evolução para subir até Deus. Tremenda coragem é necessária para aventurar-se contra as forças biológicas e, assim, arrancar o ser de um plano inferior e arrastá-lo a um superior. Mas só assim é possível superar as barreiras que atrasam a ascensão e arrombar as portas de um mundo mais elevado para entrar por elas. Esses homens superiores são sempre guias do mundo, ainda que não pertençam à classe dos condutores políticos dos povos. Não é só no terreno político que deve adiantar-se o mundo, mas em todos os campos do seu multiforme progresso. Esses homens tornam-se instrumentos da vida por meio dos quais ela realiza seus fins. Fazem-se intérprete de seus desígnios
e executores de seus planos. Por isso, eles têm sempre uma nova mensagem a comunicar para a humanidade, tendo sempre a função de modeladores, qualquer que seja o seu tipo particular e a missão a executar. É sempre aos mais adiantados que compete, por força da lei da vida, guiar o mundo em todas as suas formas. Assim quer a vida, e de fato acontece assim, mesmo que eles não tenham o poder político, bélico ou econômico, e ainda que seus semelhantes os reneguem e matem. É uma realidade biológica indiscutível o fato de que eles são mais evoluídos em relação à média, e isto é muito importante para a vida e suas finalidades. As massas nada sabem e por isso são levadas a desobedecê-los, porque eles, tendo se distanciado delas evolutivamente, são diferentes e participam pouco em seus vícios e defeitos, que tanto irmanam os inferiores. Por isso elas procuram rejeitá-los e, às vezes, persegui-los e até matá-los. Esta é a luta trágica dos mais evoluídos contra os menos evoluídos para que estes progridam, justamente aqueles que desejariam dominar e que se julgam como biótipo exemplar para modelo de vida. E, de fato, o tipo normal, ainda hoje de valor tão duvidoso, é considerado como aquilo que todos deveriam ser. E quem não é assim é considerado anormal. Então todos se apressam a entrar nas filas da normalidade, pouco importando qual o valor dela, contanto que não fiquem isolados e, portanto, fora da lei e condenados. O peso tremendo da ignorância da grande massa humana é um lastro enorme a pender dos ombros do mais evoluído, que tenta novos caminhos, com riscos e perigos apenas seus, enquanto os outros ficam olhando, prontos não só para condená-lo tão logo ele caia, mas também para agredi-lo por inveja tão logo ele triunfe. Com esse peso às costas, que representa o misoneísmo, a inércia do passado, ele deve subir os íngremes degraus da evolução sozinho. Mas a seu lado estão as forças da vida, o pensamento da história, a vontade de Deus, que impõem o progresso. Esse homem deve enfrentar e conseguir superar todas as resistências feitas contra ele por seus semelhantes, que apesar de nem mesmo eles saberem por que agem assim, são utilizados pela vida como um meio de verificação do valor do escolhido, que deve dar prova de saber vencer, porquanto o alto monte da evolução tem que ser escalado mediante nosso próprio esforço. Quando, vencendo tudo com suas forças, o homem superior dá provas de seu verdadeiro valor, então as multidões ignaras, também dessa vez sem saber porquê, aprovam-no e exaltam-no por um instinto profundo, comandado pela vida. Então, aquela mesma distância que antes as afastava do tipo mais eleito é o que agora as atrai, pois neste caso, distância significa justamente posição mais avançada, o que a vida em seu instinto aceita, respeita e exalta. Portanto, as multidões também aceitam, respeitam e exaltam tal ser. Tudo na vida é utilitário. Elas fazem isso porque precisam do super-homem e o buscam porque ele é a única antena da vida, o pioneiro do porvir, o único pastor que pode guiá-las. As multidões estão sempre à espera de chefes, de modeladores, de condutores em qualquer campo para saber o que devem fazer. Necessitam e procuram um modelo para imitar, um legislador que estabeleça a norma que devam seguir na vida, pois bem poucos sabem agir sozinhos. Por isso sempre estão à espera, observam e, quando o acham, ouvem, recebem, bebem e assimilam. Assim,
Se o homem escolhido é adequado e deu prova de valor com a sua vitória, então as multidões fazem dele seu modelo ideal, sua bandeira e ídolo, sobre o qual projetam e concentram as suas aspirações, que a vida faz nascer em seu instinto naquela hora para alcançar sua finalidade, que é obter progresso. Forma-se então desse homem a lenda, o mito, a divinização, em que permanece o essencial dele, o valor biológico, o impulso vital. Morre o homem, mas fica sua imagem, até que tenha cumprido a sua função biológica. E desse homem permanece ativa, através de um símbolo ou bandeira, a ideia, até a sua completa atuação na vida dos povos. Explica-se assim o fascínio exercido por tantos seres superiores diante de um mundo que os julgou loucos de início e que julgaria louco qualquer um que tornasse a imitá-los. Mas resta o fato de que a vida tem necessidade absoluta de se renovar para evoluir. Só a evolução pode nos explicar como é possível que estes seres de exceção sejam aceitos pelas multidões, absolutamente incapazes de compreendê-los. A admiração delas não se pode explicar apenas como concordância passiva para imitar os mais prestigiados, que primeiramente entoaram o hino da exaltação. A concordância das multidões é própria delas e nasce por um instinto que está no seu âmago, fazendo-as falar dessa maneira. Além disso, ninguém saberia explicar claramente o porquê dessa admiração, mas ela existe de fato. No entanto, parece estranho ver como um São Francisco possa exercer um fascínio sobre o tipo normal, que está muito longe de pensar que um santo desses possa jamais ser verdadeiramente imitado por ele. Como é possível as virtudes de renúncia desse santo, tão antivitais no plano biológico comum, tão nos antípodas dos instintos normais de conquista, egoísmo e agressividade, fascinarem tantas criaturas num mundo de princípios de vida tão ferreamente utilitários, em que perder é morrer? Só se pode explicar tudo isso pensando na função biológica que a santidade tem em relação ao progresso religioso, moral e espiritual, que é sem dúvida um aspecto importantíssimo do progresso social, sobre o qual ele tem grande influência. Mesmo na santidade há uma função biológica, que é também fascínio e atração, apelando ao instinto como um convite para aderir a fim de que se cumpra a evolução. A veneração pelo santo é uma atitude que existe porque corresponde aos fins da vida, assim como a admiração que a mulher tem pelo homem, um ser mais forte que ela. O ideal é loucura, e o mundo sabe disso. No entanto, pelo fato de ter que evoluir, o mundo tem fome do que é novo e, para conquistá-lo, tem necessidade de tentar também o absurdo. As grandes conquistas da civilização foram vitórias conseguidas constrangendo o absurdo a se tornar lógico e atual devido às mudanças das condições de vida. Se não houvesse razão biológica, jamais o subconsciente das massas tributaria homenagens ao gênio, ao herói ou ao santo, veneração que continua mesmo depois do homem ter morrido e já não ser mais possível tirar dele vantagem alguma. Não basta o interesse de um grupo de sequazes para explicar a sobrevivência do seu ideal, que é uma corrente coletiva e não um produto de grupo. E deve-se levar em conta também que, mesmo representando um guia, aquele ideal venerado pelas multidões significa também uma censura contínua e uma condenação à conduta delas. Mesmo assim, a veneração permanece.
Então, o instinto das massas sente por intuição a superioridade do super-homem e, mesmo sem conseguir compreender pela análise, sabe que ali está assinalada a meta para o seu porvir e sabe também que tal meta está longe, tanto que a considera utopia, pois não sabe como realizá-la. Mas ali está o farol luminoso e aquela luz as atrai, porque mesmo parecendo hoje uma utopia irrealizável, representa, todavia, a única esperança no futuro. Todos sabem muito bem que na vida prática não se consegue imitar um São Francisco, e bem poucos pensam em fazê-lo. No entanto, sua figura nos enche a alma de saudade por algo de belo, de grande e de longínquo. Enche-nos a mente com a imagem de um paraíso de alegrias espirituais, e nesse sonho nossa alma aquieta-se cansada. Tão dura é a realidade cotidiana, tão amarga é a luta pela vida, e tão triste é o mundo cheio de maldades e dor, que se torna alegria evadir-se num sonho e, ao menos nele, ver realizada uma beleza irreal. Por mais que tudo isso nos pareça absurdo e entre no terreno do irracional, o homem, que sabe disso, pois conhece o mundo real, não consegue, mesmo assim, resistir à alegria de poder repousar da visão sufocante das baixezas humanas, refugiando-se mais no alto, num mundo melhor. Vistas da profundeza da miséria cotidiana de uma vida monótona e plana, por gente que se arrasta na estrada de destinos cinzentos e insignificantes, essas figuras superiores, seja qual for o campo, aparecem como luzes ofuscantes que reanimam, provando que o progresso não é vã utopia e que o ideal é uma força que verdadeiramente impulsiona e sustém a vida. Se tão grande parte de nós é representada pelo subconsciente, onde persistem e de onde ressurgem os atávicos instintos animais, outra parte de nós é sem dúvida representada pelo superconsciente, em que desponta por intuição o pressentimento da ascensão e dos melhoramentos num plano mais elevado. Tudo isso parece sonho e fantasia. No entanto, estas evasões do mundo positivo da realidade concreta são os momentos mais criadores da vida. Quando a alma parece perder-se no irreal e no irracional, afastando-se do que parece ser a única verdade segura, sente-se então que algo do melhor de nós desperta de um longo sono e se lança à obra de romper os limites do passado e transpor os velhos horizontes. São esses estranhos impulsos da aspiração ainda não manifestada que realmente lançam o mundo nas novas estradas da evolução, permitindo a realização de um milagre que se repete sempre, pelo qual, da utopia de hoje, se extrai a realidade de amanhã. Se é verdade que estamos imersos nas necessidades férreas do contingente, também é verdade que no fundo da alma humana há um irrefreável e insaciável anseio de subida. Daí nasce a contínua náusea do passado e um constante e desesperado esforço para subir. Há uma luta contínua na qual a luz quer vencer as trevas. Ainda que vagamente, as multidões sentem a beleza do homem superior, mas sabem que há muito cansaço e dificuldade para segui-lo. Apegam-se então à sua memória, veneram suas relíquias, esfregam-se às pedras do seu túmulo, cantam-lhe hinos, para assim desafogarem como podem essa tênue saudade de superação que existe em cada ser humano, esse anseio de infinito que nos arrasta a todos. Tudo isto é um sonho, nós sabemos. Mas sonhar é pensar e desejar. E o pensamento e o desejo
tem poder criador. Quando fortemente e durante muito tempo pensamos em alguma coisa e cremos nela, no fim ela passa a existir. Assim, aqueles modelos ideais que a humanidade forma com seus elementos mais evoluídos servem para ela criar correntes psicológicas que depois, pela longa repetição, cada vez mais são assimiladas e fixadas nas qualidades da raça. É a ideia que plasma a vida, precedendo e antecipando suas formas futuras. Assim a vida lança o pensamento no futuro ignoto, agarrando-se a ele como utopia, que é sem dúvida também esperança. Então, esperando-o, saboreando-o e antecipando-o, finalmente se fixa nele como realização concreta. Mediante esse processo gradual de conquista, lentamente os ideais tornam-se realidade. Após a morte do super-homem, permanece o seu modelo. Então a corrente de psicologia coletiva, iniciada depois pelo consenso público das pessoas mais destacadas, reforçada pela adesão dos grupos dos sequazes e pela concordância instintiva de muitos, cresce por si própria, porque a imitação, meio pelo qual funcionam as multidões, incumbe-se de fazer o resto. As coletividades pensam e agem por sintonia, por correntes. Vemos que cada indivíduo olha mais ou menos em redor de si para ver como os outros fazem, porque acha que a verdade é decidida pelo que a maioria pensa e faz, e que aquele que não age como a maioria erra. Cada indivíduo considera muito importante, em maior ou menor grau, a opinião pública e torna-se escravo do julgamento do próximo, tendendo sempre a mimetizar-se com a cor dominante e a seguir a correnteza, pois apenas nela se sente aprovado e seguro. Bem poucos têm autonomia de julgamento. As massas funcionam com a psicologia do rebanho. Fizemos assim nestas páginas a análise racional do ideal, desde sua formação, desenvolvimento e função biológica até a sua realização, conquanto esta pareça utopia. Quem tiver compreendido como esse jogo de forças opera na evolução da vida, não achará mais utópico falar do advento de um novo tipo de civilização no terceiro milênio pela realização na Terra do reino de Deus. Se este reino corresponde a um anseio da alma humana, a um instinto da vida que aspira ao melhoramento, se este é o sonho de quem mais pensa e de quem mais sofre, como poderá tudo isso resolver-se em nada? Há quantos milênios vem o homem dilacerado, invocando que a justiça triunfe? O homem faz a guerra, mas anseia a paz. Faz o mal, mas anseia o bem. Odeia, mas está sedento de amor. Se existe esse desejo no fundo da alma humana, daí fazendo pressão com tenacidade para realizar-se, e se ele também representa uma força da vida e um poder criador, como poderá tudo isso ficar sem efeito? O exame crítico que até aqui temos feito nos diz que, mesmo falando apenas racionalmente, o fato de esperarmos uma nova civilização no terceiro milênio não é sonho nem utopia. Vimos a técnica usada pela vida para atingir essas formações. Ela toda é o desenvolvimento de uma semente, de um estado de latência do qual podem revelar-se todas as possibilidades. A existência não é só vontade de viver, é também e, sobretudo, vontade de evoluir. Há na vida uma lei que não é só o pensamento que dirige, mas também a vontade que impõe a sua atuação. A vontade fundamental desta lei é evoluir,
porque o universo decaído deve voltar à perfeição de Deus. É por isso que se vive, e é por isso que a insaciabilidade de subir representa o instinto fundamental da vida. Indivíduos mais adiantados neste caminho seguem à frente no caminho ascensional de todos. Eles são inspirados pelo pensamento da vida, cuja vontade os impele e os ajuda. Com a técnica acima examinada, as multidões prosseguem, assimilam e avançam, cumprindo-se assim a evolução. Neste sentido, todos os tipos de super-homem são condutores de povos. No capítulo seguinte, vamos nos ocupar sobretudo dos condutores políticos, fazendo a crítica do modelo que no livro O Príncipe, Maquiavel nos propõe como exemplo. Desenvolveremos assim o lado sombrio e negativo do capítulo O Chefe, do volume A Grande Síntese, no qual está representado o lado luz ou positivo afirmativo do problema. Só pode ser verdadeiramente chefe quem pertence ao biótipo do super-homem que acima traçamos, ainda que não apresente os graus mais elevados. Não é necessário que seja um santo, um gênio ou um herói, mas é sempre um pastor, com uma função que, embora seja em parte de administração, visa sobretudo a ação. É sempre uma locomotiva que arrasta atrás de si todo o comboio de um povo. O chefe é um condutor de massas dentro dos limites de seu tempo, nação e função, atento especialmente a realizações práticas e imediatas. Mas, se bem que em dimensões mais reduzidas que o santo, gênio ou herói, sempre deverá ser um intérprete da história de seu tempo e um executor da vontade dela, cujo pensamento chegará à atuação por meio da técnica anteriormente examinada. Um chefe deve, portanto, saber como funciona a psicologia coletiva. É o conhecimento dessa técnica que lhe dará a chave do domínio sobre as multidões, indicando-lhe a que impulsos elas reagem. Assim, um homem de coragem, que com a voz elevada e de maneira a ser ouvido por todos, afirme ideologias sãs, produto não de um só indivíduo, mas sim do pensamento da vida, portanto na linha do progresso e de acordo com as suas leis, deve forçosamente encontrar, na profundidade do instinto da coletividade, em que fala a vida, o consenso geral e a aceitação. Se o condutor souber compreender bem e aceitar o pensamento da história em relação a seu tempo, ele não poderá deixar de se encontrar com este mesmo pensamento, que aprova e sanciona sua obra falando a ele, mas não diretamente, e sim do mais fundo instinto das massas. O segredo para obter sua adesão está, com efeito, em procurar aquilo que o instinto vital delas reclama. E esse instinto coletivo não é racional nem consciente, mas sim intuitivo, que de maneira nenhuma é cego. O segredo do grande condutor de povos é tornar-se fiel instrumento da vontade da vida no caso particular que ele dirige, para traduzir com a ação, na realidade concreta, os imperativos da história, sabendo encontrá-los e interpretá-los nos lugares em que o pensamento dela está impresso, na linguagem dos acontecimentos e no subconsciente das massas. Elas sentem, mas não sabem exprimir o seu pensamento com palavras, e procuram um homem que o exprima e o personifique para depois ajudá-las a traduzi-lo em ato. Enquanto o condutor que age somente por diretivas de seu egoísmo pessoal
tentando com elas forçar a história e impô-las aos povos, tem pequena probabilidade de êxito o condutor que se enquadra no movimento das forças que querem o progresso, fazendo de sua obra uma função biológica e de sua vida uma missão, tem muito maior probabilidade de triunfar avançando pelos grandes caminhos da vida. Examinamos assim a função biológica do ideal e do super-homem no caminho da história e na economia da vida, tratando do lado luminoso, positivo e construtivo do problema. Assim é o mundo visto dos planos mais altos. Mas já observamos a cruel e feroz realidade biológica que se aninha nos planos inferiores da animalidade humana, com suas mentiras e distorções a cada passo sobre essas afirmações, colocando empecilhos à sua realização. No próximo capítulo, enfrentaremos em cheio outro tipo de condutor de homens, como nos mostra Maquiavel em seu livro O Príncipe, que é o super-homem ao negativo, o herói do egoísmo, da violência e da bestialidade, o super-homem das virtudes às avessas, que segue o princípio satânico, como nos mostrou Nietzsche. Para que o nosso estudo seja positivo, resistente aos ataques da crítica, devemos nós mesmos prever todas as objeções que, partindo de indiscutíveis verificações de fato, tiradas da realidade da vida, estejam bem estruturadas para demonstrar que o ideal é um absurdo inaplicável no mundo de hoje, a fim de que possamos comprovar que conhecemos bem essas verdades do mundo inferior, tomando-as como nosso ponto de partida e elevando as nossas construções ideais justamente sobre tal estado de fato, cuja verdade é uma realidade que só os ingênuos sonhadores podem desconhecer ou esquecer. O defeito que é apontado a tantos idealistas, o qual queremos evitar, é justamente o fato de não terem levado em conta essa realidade. As nossas afirmações, que parecem utopias para quem se detém na superfície das coisas, podem e devem achar, numa lógica diversa, pertencente a planos mais elevados, baseada em pontos de referência diferentes, a sua demonstração positiva e as suas bases seguras. Ao homem atual, que ignora o tremendo peso do imponderável, devemos mostrar a solidez desses novos pontos de apoio, que é tão grande como aquela dos pontos nos quais ele tem tanta confiança, só porque estão perto dele e, portanto, são bem conhecidos por ele, enquanto os outros pontos lhe escapam quase por completo. A nossa posição é de fé, mas quer ser de uma crença férrea. É de antecipação utópica hoje, mas quer sê-lo de forma positiva, controlada e calculada. É de sonho de ideal, mas feito de olhos abertos, para levar em conta todas as dificuldades que se opõem à sua realização. Acredita o leitor que nós não conhecemos a ilimitada velhacaria humana? E sabemos também que muitos sonhadores pouco positivos mais prejudicaram do que ajudaram o progresso humano, porque os seus sonhos são inatingíveis, mostrando com isto como o ideal é muitas vezes irrealizável. Assim, a sua boa-fé pouco controlada serviu para dar razão aos céticos. Sabemos bem que os nobres apelos à virtude, à religião, ao dever, ao sacrifício, à fraternidade, ao progresso, foram explorados com frequência por gente astuta para satisfazer os seus próprios interesses e conseguir melhor lugar na vida. Conhecemos muito bem os truques de tantos pseudo-super-homens que se arvoram em condutores apenas para chegar às honras e ao bem-estar, que abraçam os próprios companheiros e amam os próprios prosélitos apenas com a finalidade de fazer deles um pedestal do seu poder,
para então abandoná-los após havê-los explorado apenas em sua exclusiva vantagem. Conhecemos tudo isso e não nos iludimos julgando que na vida acharemos homens diferentes. Esquecer os fatos e pedir o impossível é o que faz naufragar os ideais. Não queremos, portanto, construir sobre o sonho, mas sim no terreno sólido, ainda que hostil, da dura realidade da vida. Pretendemos uma coisa mais simples e mais positiva, que é não contar de jeito nenhum com a bondade dos homens, coisa muito rara para se poder contar com ela, mas tão somente com um pouco da sua inteligência, dado que ao praticar o mal, eles demonstram possuí-la em grau elevado. Fazendo apelo apenas a essa inteligência, desejamos demonstrar-lhes a enorme vantagem, mesmo no sentido utilitário e egoístico, de fazer o bem aos outros, porque esse bem é também deles. Demonstrar-lhes que há uma lei, ignorada por eles, pela qual ajudar o próximo é ajudar a todos e, portanto, também a si mesmo. Ensinar-lhes esse egoísmo mais vasto, que abrange em seu próprio eu também o seu semelhante e inclui na própria vantagem também a vantagem dos outros. Trata-se de um problema de lógica, de um mecanismo de forças, fatos que, claramente explicados, não podem ser repelidos por uma inteligência normal. Se esta se rebelou até hoje a tantas exortações à virtude, foi porque se fez dessa virtude uma agressão à vida, algo que tenta sufocá-la e mutilá-la com renúncias, que por serem biologicamente contraproducentes, a própria vida procura repelir através do instinto. É indispensável reconhecer que a vida é utilitária. É necessário respeitar esse seu utilitarismo defensivo e protetor. Infelizmente, os pregadores de virtude muitas vezes a sustentam apenas em vantagem do próprio grupo e em prejuízo dos demais. É natural, então, que o homem se rebele. A virtude deve engrandecer e desenvolver a vida, e não sufocá-la. Deve transportá-la a planos mais elevados para alimentá-la e dar-lhe potência, fazendo-a expandir-se e desenvolver-se. Deve, portanto, encorajar e não reprimir essa conquista, porque a vida só pode mover-se pela conquista. Ai de quem se mantém exclusivamente no lado negativo e renunciador da virtude. É indispensável mostrar o lado expansionista da vida, porquanto é justo que somente este exerça atração, dado que o homem é feito para crescer, subir, melhorar e não para regredir. A marcha da vida é para frente e não para trás. Aceite-se a virtude da renúncia e do sofrimento, mas apenas no sentido utilitário que a sabedoria da vida colocou em nosso instinto, em vista de uma recompensa que consiste na conquista, em termos de felicidade, de uma vida mais ampla num plano mais elevado. Foram escritos muitos livros como este, que pregam belas coisas. Mas aqui oferecemos algo novo, a demonstração racional da vantagem de fazer o bem, assim como o grave dano pessoal de fazer o mal. Oferecemos, portanto, ao leitor sábio, de um lado, a perspectiva real de uma vantagem e do outro, a certeza de um dano para si. Conhecemos o homem e sabemos que estas são as únicas molas que o movem, os únicos impulsos que ele obedece. Sabemos que esses livros, que falam de belos ideais, são depois explorados por homens camuflados de idealistas para seus interesses. Isto já aconteceu muitas vezes e poderá ocorrer também com este volume e com os demais da nossa obra. A esses, contudo, podemos advertir que nossos princípios baseiam-se na presença demonstrada de uma lei para cujas reações não há distância de tempo ou de espaço
nem barreiras de força ou de astúcia que possam salvá-los se a violarem. Nós só possuímos as armas do amor e da inteligência, própria dos planos superiores. Avisamos, porém, que contra os transgressores da lei há uma polícia do imponderável, armada de reações fatais, das quais não se escapa. Nós, que não temos poder algum e nem direito de julgar quem o mereça ou não, queremos apenas mostrar aos cegos como funciona a lei e com que terríveis consequências pode ela nos golpear se o merecermos, pouco importando se não acreditamos nela e dizemos que nada disso é verdadeiro. Os ideais fazem parte dos equilíbrios da vida, e quem os renega, os trai ou os explora, vai contra a vida, então a vida irá contra ele. Não dizemos que a triste realidade biológica da bestialidade humana não seja verdadeira, mas sabemos que ao lado dessa verdade há também a verdade mais elevada dos ideais, e que esta faz pressão para realizar-se, lutando para vencer e sobrepujar a outra triste realidade biológica. Ao lado do estado involuído do homem em que se baseiam os negadores do ideal, há uma realidade igualmente positiva que é a lei do progresso. Se o homem ainda está atrasado, a evolução permanece sempre como justificação para seu existir, seu lutar e seu sofrer, constituindo sua permanente meta de vida. O pensador equilibrado não deve ser apenas um idealista que perde o contato com a realidade, nem um positivista negador de qualquer idealismo. A realidade e a ideia são os dois extremos de nosso caminho evolutivo. São o hoje e o amanhã de nossa vida. São dois polos do nosso mundo, entre os quais oscilam e se realizam todos os nossos movimentos. Isolar-se em qualquer um dos dois significa afastar-se da verdade e ficar mutilado numa visão unilateral. Só quem se colocou no meio dos dois extremos pode vê-los e avaliá-los, ambos ao mesmo tempo, observando o céu em função da terra e a terra em função do céu. Só ele pode dizer aos sonhadores do ideal, abre aspas, cuidado, pois a terra é bem diferente e é difícil fazer descer a ela tanta beleza, fecha aspas. E também só ele pode dizer aos homens práticos do mundo, abre aspas, cuidado, pois acima da terra há o céu, e sem ele a terra não pode viver. Cuidado, pois além do presente há o amanhã, em cuja direção forçosamente tudo há de caminhar, e sem o qual o presente não teria significação. Fecha aspas. Sabemos bem que a realização do ideal é árdua, mas isso não quer dizer que ele não é algo verdadeiro. Os maiores homens da humanidade lutaram e muitas vezes morreram só por isso. Dirão que eles não tiveram sucesso, mas a humanidade, mesmo não os imitando, admira-os e venera-os. O homem é um animal, no entanto, tem fome de subir. O animal tem vergonha de ser fera e aspira a se tornar anjo. Subir é a lei, a primeira paixão, o máximo impulso da vida. Dirão, no entanto, que os 2 milênios de cristianismo também poderiam chamar-se 2 milênios de exploração de Cristo, com outras finalidades, ao passo que o homem permaneceu mais ou menos o mesmo. Dirão que os ideais na Terra parecem servir não para serem postos em prática, mas sim para serem pregados e explorados em vantagem de alguns homens ladinos, pelos quais são utilizados como uma bandeira para poderem cobrir melhor o próprio jogo, que é conseguir um lugar melhor na vida. Parece que na Terra as verdades superiores só podem aparecer sob a forma de mentira. E se houver algum idealista, os seus escritos e trabalhos
servem apenas para melhor enganar o próximo, cuja boa-fé é mais facilmente conquistada quando se fala em nome de um ideal que dê maior garantia de honestidade. Estes livros, especialmente depois que o seu autor terreno estiver morto e definitivamente silenciado, também correm esse perigo, podendo ser utilizados quem sabe por quem e para que fins. Mas, justamente por isso, procuramos nos colocar em contato com a dura realidade da vida, denunciando todas as suas traições e trabalhando em seu próprio terreno, para demonstrar que as conhecemos. Quisemos ter bem em conta a grande distância entre a vida real e os princípios ideais. Quisemos eliminar a possibilidade de nos iludirmos com o otimismo dos homens levianos. Quisemos nos certificar objetivamente de que estamos construindo sobre a lama, mas para concluir, porém, que é fatal avançar e que o mundo avançará. Quisemos nós mesmos, em primeiro lugar, procurar demolir a nossa fé, para que dela permanecesse apenas o que tem a solidez do ferro. Quisemos reconhecer todos os vícios e defeitos do homem, fazendo-nos céticos até o fundo para sairmos mais aguerridos de tal banho de ceticismo. Aí, então, o que resta do ideal não é mais uma fantasia fácil de uma mente leviana no terreno do imponderável, mas adquire a evidência da luz e a solidez da rocha. Assim, e só assim, será possível conseguir conjugar a verdade bestial de Maquiavel com os mais altos ideais do espírito, como dois momentos bem compreensíveis, dado que logicamente conexos, de uma mesma verdade em evolução. Reconhece-se assim que o poder devia ser missão, mas, pelo fato de hoje ser exigida pela vida uma compensação, também aceita-se como natural que o homem, após haver se esforçado para chegar na posição conquistada, sinta-se no direito de gozar o fruto do seu esforço. Ele não pode, então, ocupar-se do bem do povo, mas somente do seu bem, dado que o povo faz o mesmo para si próprio e que a lei da exploração é universal. Reconhece-se ainda que há a força de abusar e errar, e, portanto, de pagar, o homem tem que, enfim, aprender, ainda que à sua custa, e assim evoluir, caminhando para a realização do ideal. Já é mais do que conhecido agora o velho sistema da pregação dos ideais com a finalidade de exploração. Mas, se não houvesse um interesse, quem faria alguma coisa no mundo? Não se pode pretender que a vida não seja utilitária. É preciso reconhecer nela esse direito que está na sua lógica e em seus equilíbrios, mas é preciso também apenas passar a um utilitarismo mais inteligente e mais universal, que não constitua dano para ninguém e que seja vantagem para um número cada vez maior de pessoas. Não se pode demolir o que é velho com agressões para destruí-lo, pois tudo que existe quer viver e, se for agredido, reage. O que é preciso é transformar o velho, fazendo-o evoluir. Não se pode pretender sufocar a vida, nem se deve utilizar os princípios ideais para esmagar o próximo a fim de vencê-lo na luta pela vida e substituir-se a ele em posições vantajosas. Ao se pedir duros sacrifícios à natureza humana em favor da evolução, é preciso ter em conta que ela deve também viver e não pode ficar sufocada. Mas, infelizmente, muitas vezes se estabelece a tábua de valores só em função da própria utilidade, fazendo-se com frequência a pregação dos ideais apenas em favor próprio, para a vitória do interesse da própria casta. É indispensável recordar que a luta pela vida invade e penetra tudo no mundo. Portanto, se quisermos obter e construir com justiça, de forma equilibrada e durável, sem as inevitáveis reações,
teremos que levar em conta o direito à vida que existe também do lado oposto, a qual queremos às vezes esmagar em nome de virtudes que naturalmente supomos deverem existir apenas nos outros e não em nós. Se tantos ótimos princípios são infelizmente sustentados no mundo, por vezes calorosamente, isto acontece porque o homem conseguiu transformá-los em armas de ataque contra o próximo na luta pela vida. O nosso mundo assenta-se mais sobre sistemas do que sobre o indivíduo. Talvez a fé no valor do homem tenha decaído a tal ponto que ela se reduziu a ter que prescindir dele, confiando apenas na perfeição do sistema que deveria sanar tudo. Talvez o orgulho humano tenha chegado ao ponto de crer que uma organização perfeita e um sistema de normas possam suprir a má qualidade da matéria-prima, que é o homem. É também verdade que o sistema pode ser uma escola para formar o homem. Assim, por exemplo, o sistema representativo pode servir para ensinar o povo a saber votar, formando, através de duras provas, uma consciência coletiva política. Mas é também verdade que, enquanto o homem não tiver aprendido, o sistema não poderá compensar os erros dele. Como dizia Giuseppe Mazzini no livro Deveres do Homem, abre aspas, os homens bons tornam boas as más organizações e os maus tornam más as boas. Fecha aspas. Acredita-se hoje que se possa melhorar alegando direitos. Mas não, só se pode progredir por meio do esforço de cada um através dos séculos. Vê-se, assim, quão diferente é da resposta de Maquiavel aquela dada por Mazzini. Abre aspas. Nada conseguireis senão melhorando. Não conquistareis o exercício de vosso direito, senão merecendo-o com o sacrifício, com a atividade, com o amor. Se procurardes em nome de um dever cumprido ou a cumprir, obtereis. Se procurardes em nome do egoísmo, em nome de não sei que direito ao bem-estar que vos ensinam os homens do materialismo, só conseguireis triunfos de uma hora, seguidos por tremendas desilusões. Os que vos falam em nome do bem-estar e da felicidade material vos trairão. Também eles procuram o seu bem-estar e confraternizam-se convosco como um elemento de força, enquanto têm obstáculos a superar para conquistá-lo, e logo que o consigam com vosso auxílio, vos abandonarão para tranquilamente gozarem a sua conquista. Esta é a história do último meio século e ela se chama materialismo. Fecha aspas. Isso escrevia Mazzini em 1860, sendo também hoje absolutamente verdadeiro. E ele ainda conclui, abre aspas, o materialismo vos arrasta inevitavelmente com o culto dos interesses ao egoísmo e à anarquia. Fecha aspas. É assim que o materialismo ameaça levar o mundo à destruição, com o fim da civilização europeia. No volume Profecias, vimos nos capítulos do Apocalipse como o mundo vive debaixo de grandes ameaças, numa era de destrucionismo. Mas trata-se de uma destruição que consiste apenas numa condição para reconstruir melhor. Em sua sábia economia, é somente com essa condição que a vida destrói. Depois de nos termos ocupado alhures, especialmente do fim do mundo velho, vamos nos ocupar aqui dos princípios sobre os quais terá que ser reconstruído o novo mundo. O contraste que o leitor encontra nesse volume, na luta entre a realidade biológica e o ideal, entre o velho que desmorona e o novo que surge, entre as trevas e a luz, que deve vencê-las, é apenas o espelho do que está hoje acontecendo no mundo, nesta hora apocalíptica em que atingimos a plenitude dos tempos. Final do capítulo 1.